Lição número 102. Eu compartilho a vontade de Deus de felicidade para mim. Tu não queres sofrer. Podes pensar que o sofrimento te compra alguma coisa. Talvez ainda acredites um pouco que ele te compra o que queres. Mas agora essa crença certamente já está abalada, pelo menos o suficiente para deixar que tu a questiones e suspeites que, na realidade, não faz sentido. Ainda não desapareceu por completo, mas te faltam as raízes que outrora a mantinham firme nos lugares secretos, ocultos e escuros da tua mente. Hoje, tentamos soltar ainda mais o seu jugo enfraquecido e reconhecemos que a dor não tem propósito, não tem causa e nenhum poder para realizar coisa alguma. Ela não pode comprar absolutamente coisa alguma. Não oferece nada e não existe. E tudo o que pensas que ela te oferece carece de existência, assim como ela. Tem sido escravo do nada. Ser livre hoje para unir-te à feliz vontade de Deus. Durante vários dias, continuaremos a dedicar os nossos períodos de prática a exercícios planejados para ajudar-te a alcançar a felicidade que a vontade de Deus colocou em ti. Aqui é o teu lar e aqui está a tua segurança. Aqui está a tua paz. Aqui o medo não existe. Aqui está a salvação. Aqui está, enfim, o descanso. Começa os períodos de prática de hoje com esta aceitação da vontade de Deus para ti. Eu compartilho a vontade de Deus de felicidade para mim e a aceito como minha função agora. Em seguida, busca essa função no fundo da tua mente, pois ela está lá, esperando apenas a tua escolha. Não podes falhar em achá-la quando aprenderes que ela é a tua escolha e que compartilhas a vontade de Deus. Ser feliz, pois a tua única função aqui é a felicidade. Não tens nenhuma necessidade de ser menos amoroso para com o Filho de Deus do que aquele cujo amor o criou tão amoroso quanto ele mesmo. Além desses períodos de repouso de 5 minutos a cada hora, faze pausas frequentes hoje para dizer a ti mesmo que agora aceitaste a felicidade como tua única função. E esteja certo de que, ao fazê-lo, estás te unindo à vontade de Deus. Eu compartilho a vontade de Deus de felicidade para mim. Não é aquela coisa tipo, é claro que eu compartilho dessa vontade, eu quero muito ser feliz. Eu quero ser feliz e Deus também quer que eu seja feliz. Então, compartilhamos a mesma vontade. Não é isso, não é assim. Este compartilhar é a vontade do ser que Deus criou, ou seja, é a mesma vontade de Deus. Eu não sei se você consegue compreender, mas não é um eu quero porque eu não tenho. Eu quero ser feliz porque eu não sou feliz. Eu compartilho porque de fato compartilho. Já é assim. Isso é o que está acontecendo agora. Esse compartilhar é algo que já é. Eu compartilho porque a felicidade é o que eu sou, entende? É por isso que eu compartilho, porque é a minha essência, é o que eu sou. Eu, em meu estado natural, sem ilusões, já compartilho dessa vontade, já sou feliz, eu sou a felicidade. No meu ser real, em Cristo,
eu já compartilho a felicidade com Deus. Eu já compartilho da vontade de Deus. A vontade dele é a minha, a vontade dele sou eu, e a minha vontade é Deus, é ser, é a criação de Deus, é a felicidade perfeita, porque é o que eu sou. Por um acaso, você já se perguntou o porquê você não é feliz? Por que você não tem felicidade perfeita, constante, natural? Ou então já se perguntou por que você escolhe sofrer? Por que você sofre, passa mal, se angustia, se irrita, se ataca? Gente, é tão legal olhar para a mente, compreender os caminhos que ela faz, ver a falta de sanidade do sistema de pensamento que a gente está identificado. O sistema de pensamento de separação tem um mecanismo muito louco que não faz nenhum sentido. E precisamos olhar para isso, querer olhar para ele e ver toda essa doideira. Por quê? Para a gente não se identificar mais com ele. Vamos fazer uma revisão aqui, vamos lembrar algumas coisas. Aqui no texto ele começa dizendo assim, ó: podes pensar que o sofrimento te compra alguma coisa. E como assim, né? O sofrimento me compra algo? Como assim? Isso realmente não parece óbvio, não é? Na verdade, isso é uma crença da consciência unificada separada. Isso é uma ideia que está antes do autoconceito ainda, está antes do mundo, antes da fragmentação. Veja que com a rejeição da totalidade, com a crença na separação, a consciência unificada separada, que é uma consciência só, lembra? Ela sentiu culpa e medo de Deus. E por causa dessa sensação de culpa, ela acha que precisa agora pagar um preço, que ela merece ser punida. O que ela quer é a redenção, mas ela pensa que vai encontrar essa redenção por meio do sofrimento. Então, ela tem certeza que vai ser punida por Deus por ter mudado a realidade, por ter se separado de Deus. Então, é sobre isso que o texto está falando. Podes pensar que o sofrimento te compra alguma coisa. O que o sofrimento compra? A salvação, a redenção, a felicidade. Então, sempre que houver crença na separação, que tiver este senso de eu, de indivíduo aí, vai haver culpa. E por isso, por causa da culpa, vai haver a ideia de sacrifício, de punição, de esforço, né? Que é a crença no ataque, na punição de Deus. Só que Deus ele não pune ninguém. E por que não? Porque ele sabe que a separação não aconteceu. Deus não muda, ou seja, a separação é impossível. Não houve nenhuma mudança na realidade. É isso que Deus sabe. É isso que ele garante e é assim que Deus vê. É por isso que ele não pune, ele não faz ninguém sofrer, ele não castiga, porque ele não vê pecado, ele não vê separação. Ele sabe que não aconteceu. Então veja que toda a ideia de sofrimento, de condenação, de pecado, de punição, de ataque, de esforço, sacrifício, isso está na ilusão, está no sistema de pensamento da separação, no sistema ilusório. Então, assim, a consciência é que tem essa crença de separação, assim como a crença na culpa e de que a punição gera a redenção, gera a salvação. Ela espera a punição. Por isso ela sente medo, né? Que é o medo de Deus. E sentindo esse medo, o que ela fez, né? Depois de sentir esse medo, ela se fragmentou. Ela tenta fugir da culpa e do medo que sente. Essa fuga foi a fragmentação, né? O que aconteceu? Ela gerou os altos conceitos.
os autoconceitos, né, que são várias formas de pensar a separação, tá? Formas diferentes de pensar ela mesma. Então, cada fragmento é eu e você, né? Isso é o autoconceito, que foi feito a partir do medo de Deus, né? Então, o autoconceito tem o propósito de fuga, de distração. Cada autoconceito é a certeza da culpa e da punição, de que vai ser punida. Só que não é assim, ó, nítido, claro, com essas palavras. Ah, eu sou culpado, eu sinto medo de Deus. Após essas inúmeras fragmentações e multiplicações dessas formas de pensar, o eu sou culpado é eu sou humano, eu sou um corpo, eu sou a Bruna, eu sou fraca, eu sou burra, eu sou feia, eu sou má. Percebe que é a mesma culpa, mas com formas diferentes? É a consciência ainda dizendo: eu errei, eu pequei, eu fiz o que não deveria fazer, eu me separei, eu sou culpada. Mas agora tem uma outra forma, tem um outro jeito, que é o autoconceito. Então, o autoconceito é a culpa, é a própria culpa. Quando eu estou identificada com o autoconceito, quando me sinto culpada, eu acredito que vou sofrer, que vou ser punida e assim vou temer, vou ter medo de Deus. Só que por causa dessa fragmentação, não parece tão bem que é o medo de Deus que eu estou sentindo, né? O medo da punição. Agora, o medo é de ser burra, de ser feia, de ser má. Então, quando tiver ali na minha frente, numa situação, alguma pessoa inteligente, bonita, bem-sucedida, o que eu vou fazer? Eu vou fugir, né? Por quê? Porque eu tenho medo disso, eu vou me esconder. Então você percebe que a gente está sempre reencenando a crença na separação de Deus o tempo todo. É só o que a gente está fazendo o tempo inteiro, reencenando a crença na separação. Então, assim, ó, hoje o sofrimento, a dor, parece que vem lá de fora, parece que vem do mundo, não é? Parece que o outro é que te faz sofrer. Parece que são as pessoas, as situações que estão me fazendo sofrer. Parece que é tudo o que está lá fora de que vai me atacar, que vai me fazer sofrer. Mas se você parar um pouco, se realmente parar aí uns 10 minutos para olhar para a tua sensação de sofrimento, e comparar isso com todas as outras na qual você se sentiu do mesmo jeito, você vê que tem ali uma coisa em comum com todas as cenas, que é o quê? É a tua crença. Então, por exemplo, assim, ó, pega uma sensação aí de vergonha, né? Medo de passar vergonha. Veja de quais coisas você tem medo de passar vergonha. Veja com quais pessoas você tem medo de passar vergonha ou em quais situações você tem medo de passar vergonha. Eu percebi que eu sentiria vergonha, né? Eu ficaria com medo de passar vergonha se eu fosse a mais feia, a mais gorda, a mais mal arrumada, a mais pobre, a mais inferior e a mais burra. E com quais pessoas eu teria medo de passar essa vergonha? Com as superiores a mim, as mais ricas, as bem arrumadas, com as roupas caras, as bonitas, as inteligentes, as que se destacam no mundo, que têm um papel importante no mundo. Tá entendendo? A partir disso, a gente pode olhar então para nossa sensação diante disso, né? Porque acreditamos sobre nós mesmos. E aqui eu vi que eu me sinto fraca, um nada, inferior, burra, feia. Ou seja, eu me sinto assim. Isso é o que eu penso de mim. Este é o meu autoconceito. Essas são ideias que estão aqui e não lá fora. Essas são ideias provenientes da culpa
da separação. Mas o que acontece? Para não olhar e ver que essas são ideias na minha mente, eu jogo elas lá para o lado de fora. Eu projeto elas lá no mundo. E assim, tudo o que eu vejo no mundo é o meu próprio referencial interno. É o que eu penso sobre mim. É assim que escolhemos certos papéis no mundo, certos tipos físicos, certas posições sociais, certas personalidades diferentes, para dizer que eles são os responsáveis por eu estar com medo, por eu passar vergonha. Entende? Eu penso coisas sobre mim, eu sinto coisas sobre mim, mas uso os outros para dizer que a culpa do que eu sinto é deles. Agora eu estou triste, com raiva, estou aqui passando mal, estou desesperada, porque o outro é assim, porque naquele lugar são tudo assim ou assado, porque aquele negócio não é para mim. Parece que sofremos por causa dos outros, sofremos por causa do mundo, mas percebe que sofremos porque mantemos um autoconceito sobre nós? Sofremos porque nos vemos diferente do que realmente somos, por causa da nossa distorção de percepção. Sofremos porque pensamos que somos culpados. O autoconceito, que é a ideia de ser outra coisa que não o Filho de Deus, é a culpa. Assim como as crenças é o medo da punição. Por exemplo, se me qualifiquei aqui como feia, burra, inferior, menor, se eu sou isso, então do que eu vou ter medo? Eu vou ter medo da rejeição, vou ter medo de ser rejeitada. É daí que vem a crença na rejeição. Da culpa vem o medo, né? E do autoconceito vem as crenças. Então, da culpa, que é o autoconceito, vem o medo, que aqui para nós é as crenças, o conjunto de crenças. E na tentativa de se livrar da culpa, de ser redimido, de ser salvo, de não ser os pensamentos que eu mesmo inventei sobre mim, né? Eu sou burra, feia, inferior. O que eu vou buscar no mundo então? Eu vou buscar a aprovação, eu vou buscar reconhecimento, elogios, eu busco me sair bem nas coisas que eu faço, eu busco ser a melhor, eu busco a minha redenção, o meu céu, aonde? Nas pessoas, nos eventos, nas situações. Eu quero que as coisas lá saiam como eu espero, do meu jeito, para mim ser feliz. Para isso também a gente vai escolher certos tipos de pessoas, de eventos, de situações. Então vamos nos identificar mais com as que pensam como nós, com aquelas que têm as mesmas crenças que nós, né? Essas aí, elas vão nos ajudar a construir o nosso céu, os nossos momentos de satisfação, de felicidade no mundo. No entanto, como estou fazendo isso através da crença na rejeição, por meio do medo, ou seja, eu estou buscando felicidade, salvação, porque tenho medo da punição, sempre que aparecer os opostos, né? Porque o mundo é dual, então sempre que aparecer os opostos que pensam diferente, né? Que têm crenças diferentes de mim, a rejeição ela vai ser confirmada, ou seja, eu vou receber a punição, eu vou sofrer. Então, quando ele fala aqui que acreditamos que o sofrimento nos compra a salvação, não parece óbvio de primeiro, mas ele está falando da crença na separação, da culpa que se sente por isso e, por consequência, o medo do ataque. Né? Se sou culpado, vou ser punido. Se eu sou burra, feia, eu vou ser rejeitada. E como a ideia de que a punição é o único fim que temos, que a punição é a salvação, é a redenção, ficamos mantendo essas crenças e ficamos sofrendo.
Isso só não parece de fato o inferno porque, horas ou outras, encontramos aqueles que contribuem com o nosso céu, né? Que vem aí e diz: Nossa, como você é inteligente, parabéns, você foi muito bem, nossa, você deu um show. Isso parece ser felicidade, parece ser redenção. Mas 2 horas depois você encontra um outro, né, que é o opositor ali, e já confirma a rejeição de novo. Então, no mundo, funciona assim, né? E não parecia óbvio. Então, mas agora você sabe como funciona esse sistema de pensamento de separação que estamos identificados. Essa é a nossa vida no mundo. É isso que chamamos de existência. Mas isso é um jugo, isso é autopunição, isso é autocondenação. Deus é a felicidade perfeita. E é isso que você é também. Você já compartilha dessa vontade com Deus. Só não vê que já é assim por causa da crença na separação, porque acredita que é este autoconceito, que é essa pessoa, que é esse corpo. Então, hoje, durante a prática, no teu dia aí, reconheça o teu ser, se abra e reconheça a criação de Deus. Você é filho do amor, portanto, você é amor, é a felicidade perfeita.